Amados irmãos, chegamos finalmente à última parte de exposição do Credo Apostólico. Nós passamos durante alguns meses, alguns momentos, alguns domingos, aprendendo desde o dia do Senhor 7 e a partir dali sobre a fé, no que um cristão deve crer. Quando nós falamos de fé, estamos pensando não somente no dom dado por Deus, no dom do Espírito Santo, para confiarmos no Evangelho, mas também no próprio conteúdo do Evangelho, nas promessas de Deus na sua palavra. E então, pensando em toda a exposição que recebemos, que aprendemos do Credo Apostólico, e como cada um dos seus artigos são importantíssimos para nós hoje, principalmente hoje, irmãos, onde as pessoas têm um tipo de fé que elas dizem que é bastante relativa, que não está ligada de verdade à Escritura Sagrada. Hoje, mais do que nunca, nós precisamos de fato olhar para os artigos do Credo Apostólico e compreender o que de fato vem a ser essa fé. E então nos apegarmos com firmeza a cada um desses artigos que são puramente bíblicos. Hoje, pela graça de Deus, iremos aprender os artigos do Credo Apostólico, onde nós confessamos no artigo 11 e 12, na ressurreição do corpo e na vida eterna. São dois artigos de conclusão do Credo Apostólico e que nos mostram a esperança no Senhor Jesus Cristo. A pregação dessa manhã tem o seguinte tema: a verdadeira vida prometida por Deus por meio de Jesus Cristo. Nós veremos essa pregação em três partes. Primeiro, a grande promessa de Deus à sua igreja. Segundo, a obra de Cristo como o início da restauração de todas as coisas. E terceiro, a obra do Espírito Santo como garantia de entrada no novo mundo, ou no novo céu e nova terra. Vamos ler o texto do Catecismo, Dia do Senhor 22, que diz bem assim, pergunta 57. Que consolo lhe traz a ressurreição do corpo? Resposta: que depois dessa vida, não apenas a minha alma será levada imediatamente para Cristo, meu cabeça, mas que também essa minha carne, ressuscitada pelo poder de Cristo, será reunida à minha alma e feita à semelhança do corpo glorioso de Cristo. Pergunta 58. Que consolo lhe traz o artigo sobre a vida eterna? Já agora, sinto em meu coração o princípio do gozo eterno, pois depois dessa vida obterei a perfeita bem-aventurança que o olho jamais viu, nem o ouvido ouviu, nem o coração do homem pôde conceber. Uma bem-aventurança para se louvar a Deus eternamente. É sobre isso que se refere esses últimos artigos do Credo Apostólico. É isso que nós estamos confessando quando dizemos que nós cremos na ressurreição do corpo, e cremos na vida eterna. A primeira parte da pregação, então, a grande promessa de Deus à sua igreja. Eu quero ler o texto primeiro de Gênesis capítulo 3. Gênesis capítulo 3, para aprendermos sobre essa promessa, essa grande promessa. E o versículo 15, que diz assim: porém, inimizade entre ti e a mulher, entre a tua descendência e o seu descendente. Este te ferirá a cabeça e tu lhe ferirás o calcanhar. Nós conhecemos muito bem, esse texto, e cada cristão neste mundo, creio que realmente conhece esse texto, sabe da importância, e muitos compreendem de fato, entendem que aqui nós temos aquilo que chamamos de proto-evangelho, ou o evangelho lá do início, quando inicialmente foi revelado, foi demonstrado por Deus ao homem. Nós aprendemos em todo o livro de Gênesis que Deus criou, todas as coisas, e quando criou o homem, o criou para relacionamento. Criou o homem com inteligência, com capacidade de compreender o mundo ao seu redor e para se relacionar com os outros, com o seu semelhante, mas principalmente com Deus. O homem foi criado então em um estado de bênção, de maravilha, e tudo isso de maneira santa. Tudo que Deus nos deu na criação foi santo. Ele nos criou santos, justamente para podermos conhecer a Deus corretamente, para podermos servi-lo em adoração, em santidade. Tudo isso demonstra a sua graça, irmãos. Porém, esse benefício maravilhoso, ele foi imediatamente suspenso, Ele foi interrompido, assim que o homem caiu. Pela desobediência de Adão, então, todos os benefícios
na criação que o homem tinha, toda a capacidade de glorificar a Deus com as suas obras, com a sua obediência, ele perdeu. Ele perdeu muito então, quando todas essas bênçãos foram interrompidas. Ao quebrar a aliança, o pacto em prol de uma vida melhor, porque Deus vai a Adão justamente para fazer uma aliança com Adão de obediência, o que nós chamamos de pacto das obras, a fim de que Adão pudesse ainda ter algo melhor do que ele já tinha. Quando às vezes nós olhamos para o Éden e para como o Éden era nesse sentido, imaginamos, o Éden é exatamente igual como o céu será, como o céu é hoje, ou como será o novo céu e a nova terra. Isso é um equívoco. Eu sei que o Éden era uma maravilha porque a Bíblia revela. Era uma bênção de fato. O homem tinha contato, relacionamento com Deus, não é? Um culto direto. Isso é uma maravilha. Liberdade, dons maravilhosos da graça de Deus. Todavia, Deus entra em aliança com Adão para lhe prometer algo ainda superior ao que ele tinha. Todo o benefício que Adão desfrutava ali, no paraíso, ainda era pequeno comparado nesse sentido, não é, ao que Deus haveria de dar à humanidade. E é por isso que no meio do jardim havia uma árvore do conhecimento do bem e do mal, e também havia a árvore da vida. Adão deveria passar por essa prova, obedecer a Deus, resistir ao diabo, não é, para então conquistar o direito por suas próprias obras de tomar do fruto da árvore da vida e consumi-lo. Ou seja, o que Deus prometeu a Adão foi vida eterna. Ele tinha uma vida melhor, ele tinha uma vida sem pecado. Não havia imputação legal, ou seja, por causa do pecado, da lei. Mas Adão não era eterno. E é por isso que nós estamos aqui. Dessa forma, não é? Nós morremos, estamos vivendo uma vida limitada nesse sentido. Deus prometeu a Adão uma vida sem fim, uma vida perfeita nesse sentido. Muito além daquilo que ele tinha no Éden. Quando Adão caiu, então, nos lançou nesse abismo terrível de apenas termos o desejo pela eternidade. Não é? Cada geração que passa, cada pessoa que morre, há uma dor terrível no nosso coração. Porque nós sabemos que um dia a nossa hora chega e há um anseio no próprio coração humano pela eternidade. Há um questionamento pessoal no coração do homem, no âmago do ser humano, em que as coisas não deveriam ser assim. Porque é triste demais ver a vida sendo interrompida. Não é? A vida é realmente linda. Embora tenhamos todos os problemas por causa do pecado, e o mundo, no sentido da ótica da lei de Deus, seja um mundo completamente depravado, ainda assim, Deus nos criou para glorificarmos o seu nome. Depois daquele momento, acabou-se aquela alegria que Adão tinha. O prazer de cultivar o jardim mudou agora. Não haveria mais prazer em fazer tudo o que Deus ordenou. Muito pelo contrário. Deus mesmo disse de maneira muito clara para Adão: maldita é a terra por tua causa. Você vai penar, você vai sofrer para poder comer do fruto da terra. As coisas não vão ser mais fáceis. O trabalho, não é, que é da criação, o trabalho que é algo que Deus deu ao ser humano para desenvolver a criação, ele não vai ser mais prazeroso como era antes. Vocês vão ver injustiças. E nós sabemos o que é isso. Vocês vão ver injustiças, não é? Vocês vão ficar cansados demais. O trabalho vai ocupar a vida de vocês de uma maneira muito, às vezes, desordenada. Vocês vão sofrer por causa disso, não é? Vocês vão ter momentos de altos e baixos nessa vida que você tem nessa terra. Nada aqui vai ser fácil mais. Tudo vai ser com muito suor, não é? Com sangue derramado. O mundo hoje está maldito por causa do pecado de Adão, por causa do nosso pecado. Acabou-se então a mentalidade de que o trabalho é um empreendimento prazeroso para a glória de Deus, que era o que acontecia no Éden. Agora é algo necessário e apenas isso. Tudo mudou. Perdemos a liberdade, perdemos a capacidade de compreender, perdemos dons maravilhosos da graça de Deus na queda. Só que Deus, apesar de ser justo, não é, e aplicar a sua justiça punindo Adão, expulsando ele do paraíso com sua esposa e punindo a nós, a humanidade, ainda assim, imediatamente, não é, após o momento da queda, Deus promete. E é isso que nós lemos em Gênesis 13 e 15. E essa promessa que nós conhecemos como o proto-evangelho, ela diz muito acerca do fim de todas as coisas.
Nós não podemos pensar nessa promessa apenas como desenvolvimento da história da salvação, mas na verdade essa promessa é tão simples, não é? Que vai sendo compreendida à medida que a história vai andando, não é? Essa promessa fica cada vez mais clara e demonstra que Deus estava prometendo a Adão uma restauração de tudo aquilo que ele perdeu. Adão tinha vida, Adão tinha donos, Adão tinha liberdade, ele tinha todo o prazer naquele paraíso, mas ele perdeu tudo isso. E o que Deus promete é uma restauração de uma vida plena. Não uma vida exatamente como no Éden, mas uma vida superior. Não apenas em um paraíso terreno humano, ainda com a possibilidade de queda, mas um paraíso perfeito, o novo céu e a nova terra. E como nós entendemos que Deus promete isso a Adão? Ele promete um filho, e por meio desse filho, as obras do diabo seriam desfeitas. As obras do diabo, que nós aprendemos aqui, é justamente a enganação, a mentira. O homem é culpado, nós somos culpados, mas o diabo ali no Éden teve o seu papel muito importante de conduzir o ser humano ao engano, de tentar o coração humano. Essa é a obra do diabo, a enganação. Eu lembro que eu estava conversando com uma pessoa no trabalho, eu não estou lembrando quem, mas eu acho que foi essa semana, e a pessoa estava falando sobre a questão das coisas diabólicas, que às vezes dá medo, esse tipo de coisa, não é? E pensando em filmes de terror, esse tipo de coisa e tal. E como isso dá medo às vezes, né? Você mexer com coisa sobrenatural e fazer filmes assim, as pessoas ficam arrepiadas, cismadas. Se você está numa casa e de repente apaga-se as luzes, né? Falta energia, ou você está num canto bastante isolado e silencioso, e você começa a falar sobre assuntos espirituais, no sentido diabólico da coisa mesmo, não é? Logo você fica meio cismado com o ambiente. Você fica desconfiado. Isso acontece muito com criança, não é? Mas geralmente há uma reação estranha na gente, não é? E aí eu falei, olha, na verdade, o trabalho do diabo é muito mais sutil do que você pensa. Você está focado nas imagens que os produtores de filmes fazem, não é? Para poder fortalecer o seu imaginário e fazer as pessoas terem medo do diabo por causa disso. Quando na verdade, a sua maior arma é a enganação, é a mentira. O que ele faz é o tempo todo levar as pessoas ao pecado. Foi o que ele fez com Adão, foi o que ele fez com Eva, com a humanidade, certo? Não se apresentando de uma maneira medonha. Você não vê de maneira nenhuma, nem Adão ou Eva, não há revelação disso, de que eles ficaram apavorados diante do diabo, diante da serpente. Pelo contrário, houve diálogo ali, como se fosse um animalzinho comum. Não havia nada de esplêndido nele, nesse sentido, que fizesse eles temerem. Não. Ele simplesmente veio e enganou o casal. E distorceu a verdade. E é isso que o diabo faz. De maneira sutil, ele conduz as pessoas ao erro, ao pecado. Essas obras da mentira, irmãos, são as obras que Cristo, o prometido, veio desfazer. Então a promessa que nós temos em Gênesis 13:15 é que esse filho, ele desfaria as obras da serpente. Ele desfaria o engano. É isso que nós lemos na primeira carta de João, capítulo 3, versículo 8, que diz bem assim: quem comete o pecado é do diabo, porque o diabo peca desde o princípio. Para isto, o Filho de Deus se manifestou, para desfazer as obras do diabo. Quais são as obras do diabo? O engano, a mentira, o conduzir as pessoas a pecar. As pessoas tomam a atitude de pecar, mas o diabo está ali o tempo todo, dizendo para elas aquilo que não é verdade, a fim de que elas sejam tentadas. É esse o trabalho dele, ele tenta as pessoas. Ele tenta as pessoas, não é? Adão e Eva caíram nisso, e Cristo, como prometido, não é do Senhor, ele foi prometido justamente para isso, para desfazer toda a mentira e o pecado que veio por causa da enganação. Foi para isso que Cristo veio a esse mundo, e isso que nós vemos aqui então é a promessa de Gênesis 13:15. Veja como toda a Escritura ela está completamente alinhada. Adão foi enganado. Adão perdeu o direito da árvore da vida. A obra do diabo foi a enganação, e por conta da enganação, o homem que deu crédito à enganação e não à verdade que ele já conhecia, ele ficou privado de tudo isso e perdeu o direito da vida eterna. Perdeu o direito de cumprir, porque não pôde cumprir o pacto das obras. O diabo disse ao contrário. Deus prometeu o que para você? Vida eterna? Foi isso que ele prometeu? Que se você resistir e não fazer o que ele está
ou seja, não desobedecer a Deus, você vai ter vida eterna. Se você resistir e não comer do fruto dessa árvore que ele proibiu, você vai poder comer do fruto da outra e ter vida eterna. Para que vida eterna se você pode ser como Deus? Para que uma vida que não acaba se na verdade você pode ser como Deus? Deus também não morre, não é? Deus é eterno e é muito mais do que eterno. Ele é todo poderoso. Então, por que apenas querer vida eterna se você pode ser como Deus? Se você comer do fruto que ele proibiu, e é isso que ele não quer que você seja como ele. Se você comer do fruto que ele proibiu, você vai ser exatamente como ele. Você vai ser Deus. Vocês vão ser Deus. Isso é muito melhor do que uma promessazinha de vida eterna. Homem e mulher, enganando-se com essas mentiras malditas, fizeram exatamente aquilo que o diabo quer. E então perderam o direito. Foram expulsos. Cristo veio então desfazer justamente isso. É por isso que a salvação que a Bíblia revela desde o início só vem por meio de Cristo. Ele de fato representa essa árvore da vida. É Ele que dá vida ao ser humano. E somente Ele. Nós aprendemos também, quando Adão foi expulso do Éden, da presença de Deus, não é? O que Deus prometeu então por meio do Filho? Ele prometeu um retorno à sua presença. Adão, quando pecou, não é? Ou seja, a humanidade, quando pecou em Adão, foi expulsa da presença de Deus. Eles estavam ali com Deus, mas Deus os expulsou do Éden. E agora a vida do ser humano seria, do começo ao fim, afastada naturalmente de Deus. Completamente afastada. O que Deus promete por meio do Filho que viria é justamente restaurar isso. Restaurar a comunhão com Deus. Restaurar o homem, mais uma vez, na presença de Deus. É por isso, amados irmãos, que em Cristo, nós entramos na presença de Deus. Aquilo que Adão tinha, ainda de maneira pequena, Cristo nos dá ainda maior. Ele não nos dá apenas algo tipológico, algo simbólico, mas Ele nos dá a realidade das coisas, porque Ele é a promessa. Deus estava prometendo por meio de Gênesis 3:15 a Adão e a sua esposa: veja, aquilo que vocês fizeram, que vocês causaram por acreditarem na mentira, não é? Eu vou desfazer enviando meu filho. Vocês ficarão afastados de mim. Vocês perderão esse prazer que tinham no Éden. O relacionamento comigo será mais limitado agora. Será tipológico. Será um relacionamento que vai falar e ensinar muito mais sobre essa mesma promessa. Mas um dia meu filho vem. Um dia eu enviarei um descendente que vai restaurar a comunhão de vocês. Que vai fazer com que vocês não apenas retornem ao Éden, mas que vocês venham de fato estar na presença real de Deus. Essa é a promessa feita ao ser humano. E é por isso que nós vemos em Apocalipse capítulo 2, versículo 7. Ouça com atenção: aquele que tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao vencedor darei o direito de comer da árvore da vida que está no paraíso de Deus. O direito que Adão perdeu, o direito que não pode ser conquistado com Adão, porque só poderia ser conquistado por Adão por sua obediência, e ele tinha condições para obedecer, foi perdido. Nós não temos o direito de tomar do fruto da árvore da vida. Mas aqui em Apocalipse nós estamos vendo de maneira muito clara que ao vencedor darei o direito de comer do fruto da árvore da vida que está no paraíso de Deus. Aquilo que Adão não pôde fazer, Cristo fez. O que Adão não foi capaz de fazer, Cristo fez. Adão foi tentado a ser como Deus, Cristo foi tentado no deserto da mesma forma. Mas o que nós aprendemos da atitude dele no deserto, de não tentar o Senhor teu Deus, de resistir ao diabo, a ponto do diabo fugir dele, como nós aprendemos na própria Escritura, ensinamento dos apóstolos: resistir ao diabo, ele fugirá de vós. Nós aprendemos que ele, sendo Deus, não teve como usurpação ser igual a Deus, mas esvaziou-se a si mesmo. Foi isso que ele fez naquele deserto. Ali ele triunfou já sobre o diabo. Ali ele demonstrou que, diferente de Adão, ele não caiu na enganação.
Antes ele de fato confiou na verdade e ele honrou Deus o Pai. Diferente de Adão. O que aprendemos com isso então, irmãos? Que é justamente disso que se trata o artigo 11 e 12 do Credo Apostólico. Creio na ressurreição do corpo e na vida eterna. Quando nós dizemos isso, estamos afirmando, e deve ser isso de todo o nosso coração, nós confiamos que aquilo que foi perdido por nós mesmos, aquilo que foi perdido por Adão, nosso pai humano, já foi restaurado por Cristo. E nós temos a segurança, nós temos a certeza que por causa de Cristo nós receberemos isso. Nós poderemos mais uma vez estar na presença de Deus. A morte causada pelo pecado será vencida e nós receberemos vida eterna, finalmente. É isso que estamos confessando. A segunda parte, então, nós aprendemos sobre a obra de Cristo como o início dessa restauração. Eu digo início pensando na questão de que Cristo, ele, claro, a sua obra foi completa, não é? Mas essa obra de Cristo, ela é aplicada em nossa vida pela fé, de maneira que espiritualmente nós temos uma nova vida em Cristo. Porém, o que nós aprendemos no Romanos 8 é que haverá o tempo que isso será completo no nosso corpo mortal, que será revestido da imortalidade, da incorruptibilidade. Nós seremos revestidos nesse sentido daquilo que é eterno. Então Cristo, com a sua própria vida, é o início de tudo isso. Vamos ler um texto aí da Palavra de Deus, Atos capítulo 3. Atos dos Apóstolos, capítulo 3, versos 19 a 21. Atos capítulo 3, 19 a 21. Vem assim a palavra do Senhor: arrependei-vos, pois, e convertei-vos para serem cancelados os vossos pecados, a fim de que da presença do Senhor venham tempos de refrigério, e que envie Ele o Cristo, que já vos foi designado, Jesus, ao qual é necessário que o céu receba até os tempos da restauração de todas as coisas de que Deus falou por boca dos seus santos profetas desde a antiguidade. O que nos está prometido por Deus, a grande promessa de Deus à sua igreja, é restauração. É restauração. A grande promessa, então, ela diz respeito a isso, a restauração dos eleitos, a restauração daqueles que Deus amou na eternidade. O que nós vemos em Romanos 8 é que toda a criação será redimida do cativeiro, da corrupção. Toda a criação, ou seja, todo o universo entrou, nesse sentido, em estado de declínio por causa do pecado. Mas o que Deus promete é que toda a criação será redimida. E isso iniciou-se com Cristo e agora também pela fé em Jesus Cristo, com a igreja, porque nós, a igreja, somos as primícias do Espírito. Quando um dia Cristo vier, então, irmãos, toda a criação será redimida. E a criação anseia por isso, não é? Que seja liberta desse cativeiro de corrupção. Essa é a gloriosa promessa que só pode ser cumprida por meio de Cristo Jesus. Ele seria o grande vencedor que derrotaria de uma vez por todas a serpente, desfazendo a sua obra. Ele seria o segundo Adão que faria aquilo que o primeiro Adão não foi capaz de fazer. Aonde Adão pecou e errou, Cristo acertou e glorificou a Deus. A morte que veio pelo pecado de Adão, não é, foi vencida pela obra de Cristo, porque por meio de sua obra vem a vida. Essa é a grande promessa de Deus e é isso que nós confessamos. Então, a ressurreição do corpo não diz respeito apenas a Cristo. Cristo é o primeiro. Cristo foi aquele que ressuscitou para nos dar prova do seu poder. Mas ela também diz respeito a nós. A ressurreição diz respeito à igreja. A um povo que irá ressuscitar para uma vida gloriosa. Nós aprendemos sobre a vitória de Cristo sobre a morte. Na primeira carta de Paulo aos Coríntios 15, versos 55 e 56, que diz bem assim: onde está a morte, a sua vitória? Onde está a morte, o seu aguilhão? O aguilhão da morte é o pecado, e a força do pecado é a lei.
mas graças a Deus que nos dá a vitória por meio do nosso Senhor Jesus Cristo. A vitória que nós temos, a garantia que nós temos, é por meio de Cristo. Ele venceu a morte. Ele demonstrou na sua própria vida, ele provou a morte, como nós confessamos no credo. Ele morreu, mas ele ressuscitou no terceiro dia, demonstrando que a morte não poderia vencê-lo. Até então a morte venceu cada ser humano antes dele. Foi o que a morte fez. Cada um daqueles que morreram, Adão e seus filhos, eles morreram, e toda a humanidade morreu nesse sentido, não é? Como fruto já da morte espiritual, e a morte se tornou um inimigo invencível para a humanidade. Todos procuram lutar contra a morte, não é? A tentativa do ser humano hoje é tentar viver mais, é fazer de tudo, criar remédios, fazer remédios, tentar melhorar a vida das pessoas, entre aspas isso aí, ok? Para que as pessoas vivam mais. As pessoas procuram, por meio de cosméticos, né, tentar esconder as marcas do tempo. É como se elas tivessem medo de admitir que estão envelhecendo e que logo a morte vem. E isso é uma realidade para todo mundo quer lutar contra isso. Ninguém quer pensar em morte. Morte é uma coisa ruim, eu não quero pensar nisso. O ser humano tem lutado para um momento. Os próprios filmes apocalípticos que as pessoas fazem, né, eles demonstram isso. A humanidade conseguindo dar um jeito no seu próprio apocalipse. Nós vamos impedir o apocalipse de acontecer. Nós vamos impedir que a destruição do mundo aconteça. Quando acontecer alguma coisa, não é? Nem que venha um grande asteroide, nós vamos dar conta disso. Vamos resolver o problema. Não é? Nós vamos destruir o asteroide, nós vamos fazer arcas gigantescas de metal para salvar quem nós queremos salvar da humanidade. Tudo isso é uma ilusão infeliz da humanidade. Ninguém jamais neste mundo pode vencer a morte. Ninguém. Mas Cristo, como nós aprendemos em sua palavra, ele venceu a morte. Nós ainda lemos em Lucas 24, 5 a 7, nós temos um testemunho disso. Por que vocês se procuram entre os mortos aquele que vive? É a pergunta dos anjos. Vocês vieram procurar Jesus sepultado aqui, morto. Por que vocês procuram entre os mortos aquele que vive? Ele não está aqui, ressuscitou. Lembrem-se do que ele lhes disse quando ainda estava com vocês na Galileia. É necessário que o Filho do Homem seja entregue nas mãos de homens pecadores, seja crucificado e ressuscite no terceiro dia. Ele avisou antecipadamente para os seus discípulos e ele provou ressuscitando. Ele avisou para os seus discípulos: eu vou ser entregue na mão dos pecadores, eu vou ser condenado, vou morrer, mas no terceiro dia eu vou ressuscitar. Será que os discípulos estavam atentos a isso? Não parece que estavam. E quando eles foram procurar Jesus morto, os anjos disseram: ele vive. Lembra do que ele disse a vocês? Ele está vivo. Não procure ele entre os mortos, porque ele ressuscitou. Nós vemos também em Atos 2, 24, ao qual Deus ressuscitou, soltas as ânsias da morte, pois não era possível que fosse retido por ela. A morte não pôde vencer nosso Cristo. A morte não pôde segurar Jesus Cristo. A morte, que é um inimigo tão poderoso, que coloca medo em toda a humanidade, que quando você fala sobre a morte, todos devem se calar porque todos morrem. E quando as pessoas acabam ficando arrogantes, soberbas, você questiona elas com uma coisa: você vai ver para sempre? Que eu saiba, você vai morrer também. Como qualquer pessoa que nasce nesse mundo, você vai morrer também. E diante disso, dessa verdade irrefutável, irmãos, todos têm que se calar. Essa é a realidade. Ninguém pode vencer a morte, mas Cristo venceu a morte. E a palavra do Senhor nos diz que a morte não pôde retê-lo, a morte não pôde segurar Jesus Cristo. Nosso Salvador é maior do que a morte. O maior inimigo que nós temos hoje, que nos faz temer, não é? Mesmo aqueles que não são religiosos, que não pensam em Deus, ou no diabo, ou em nada espiritual, eles temem a morte. Cristo venceu essa morte. É justamente pela ressurreição de Cristo, irmãos, que nós podemos confessar que ressuscitaremos. E é isso que estamos dizendo pela apostólica. Creio na ressurreição do corpo, e com isso eu estou dizendo: eu creio, eu confio, eu tenho certeza que eu ressuscitarei.
Porque essa é a promessa de Deus, e é por isso que o próprio Jesus pode dizer isso. E a vontade é o que ele diz em João 6,39: e a vontade do Pai que me enviou é esta. Qual é a vontade do Pai que me enviou? Que nenhum de todos aqueles que me deu se perca, mas que o ressuscite no último dia. Olha o que ele está dizendo: eu vim para fazer a vontade do meu Pai. A vontade do meu Pai é que nenhum daqueles que ele me deu, isto é, nenhum dos eleitos se perca. Você confia em Cristo? Porque eu confio em Cristo, eu sei que nenhum dos eleitos vão se perder. Todos serão alcançados. E a vontade do Pai é que Cristo nos ressuscite no último dia. E é isso que ele vem fazer: ressuscitar a igreja. Não é? Ressuscitar a igreja. Como aprendemos claramente em Romanos 8, pelo Espírito de Cristo que em nós habita, temos a garantia de que assim como Cristo foi ressuscitado, assim também o seremos. Essa é a esperança do verdadeiro cristão. Uma pessoa que se diz cristã e não confia nisso, olha para a ressurreição de Cristo e não confia que de fato ele ressuscitou, ou não entende que aquela ressurreição diz respeito a nós também como seu corpo, tal pessoa não tem esperança. Não é? É melhor se declarar ateu. Se você não crê na ressurreição, se você não crê que um dia Cristo vem para te ressuscitar, é melhor sair da igreja. É muito mais vantagem sair da igreja que está incomodando no mundo. Porque afinal de contas, se não há ressurreição, como Paulo diz em 1 Coríntios capítulo 15, comamos e bebamos porque amanhã morreremos. Nada desse mundo tem uma esperança verdadeira. O anseio por eternidade é uma tolice da imaginação humana. Percebe? Amanhã simplesmente as coisas se acabam. Então simplesmente vão lá para fora. Não tem sentido ficar aqui cultuando a Deus por algo, não é, que não é verdadeiro. Ele prometeu que iria ressuscitar, mas isso não vai acontecer. Eu não creio nisso, então não tem sentido ser um cristão. Ser um cristão significa justamente confiar na palavra de Deus. Essa é a grande consolação que nós aprendemos, que nos é expressa justamente na pergunta 57, que consolo lhe traz a ressurreição do corpo, que depois dessa vida, não apenas a minha alma será levada imediatamente para Cristo. Essa é a expressão que nós aprendemos. O consolo já agora, quando morremos, se morremos hoje, já estaremos com Cristo. Mas o consolo não para por aí, não é? O consolo diz ainda que a minha carne será ressuscitada, será unida à minha alma novamente. Eu terei uma vida como eu tenho aqui, porém uma vida aperfeiçoada, uma vida para sempre. Uma vida que não vai mais provar ou ser ameaçada pela morte, mas uma vida plena. Uma vida revestida da incorruptibilidade. É isso que está prometido. Essa é a consolação que nós temos naquilo que afirmamos no Credo Apostólico. Lemos ainda na palavra de Deus, na primeira carta de Pedro, capítulo 1, versículo 3: Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, conforme a sua grande misericórdia, Ele nos regenerou para uma esperança viva por meio da ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos. Toda vez, irmãos, que estivermos diante de situações difíceis, lembremos disso. A esperança viva que a igreja tem é saber que Cristo ressuscitou dentre os mortos. Vocês querem saber o que é uma religião inútil? Uma religião que não serve para nada é a religião que não tem essa esperança. Toda religião, ainda que dentro do cristianismo, que não tem essa esperança é inútil. Que não pode olhar para Cristo como seu Senhor e Salvador e aquele que é o grande mediador, o sumo sacerdote que garantiu a ressurreição. Toda religião que não tem isso é simplesmente inútil. Para isso ele morreu e ressuscitou, para a nossa ressurreição. E é ele quem diz isso a nós, igreja. No Evangelho de João 11:25. Olha o que ele diz: Eu sou a ressurreição e a vida. Aquele que crê em mim, ainda que morra, viverá. Palavras do nosso Senhor Jesus Cristo. É ele quem diz isso à sua igreja. Eu sou a ressurreição e a vida. Eu tenho poder sobre isso. Aquele que crê em mim. Ou seja,
aqueles que são membros do corpo de Cristo, que amam a Cristo, que amam a sua vida, que confiam nele como enviado do Senhor. A promessa feita a Adão e a todo filho de Deus, a todo o povo de Deus na história, esse crê em Jesus Cristo. Ainda que morra, ainda que por esse momento temporal aqui, não é? Nós viemos provar da morte e veremos. Essa é a promessa de Cristo, não é? Aquele que é a ressurreição e a vida. Por último, então, aprendemos, irmãos, sobre a obra do Espírito Santo como garantia segura da entrada deste novo mundo. Vamos ler Romanos 8. Romanos capítulo 8, versículo 11. Diz assim: se habita em vós o Espírito daquele que ressuscitou a Jesus dentre os mortos, esse mesmo que ressuscitou a Cristo Jesus dentre os mortos, vivificará também o vosso corpo mortal por meio do Espírito que em vós habita. O Espírito Santo em nós é essa garantia. Ele não só disse que nos ressuscitaria, ele não só provou que a ressurreição é real, ele não só ressuscitou e foi até os seus discípulos e disse: olha, veja, sou eu, me toquem. Ele não só apenas voltou no outro domingo, 8 dias depois, para mostrar a Tomé, que não acreditou no início, e dizer a Tomé: toca nas minhas chagas, eu vou comer com vocês para que vocês vejam que sou eu ressuscitei. Ele não apenas provou isso com a sua ressurreição, mas ele também nos selou. Ele nos deu um testemunho seguro em nosso próprio coração. Nós sabemos pela revelação do Evangelho e o próprio Espírito de Deus que foi enviado a nós testifica isso. A obra do Espírito Santo é algo maravilhoso para nós, irmãos. Então temos que entender que o Espírito Santo enviado a nós é o nosso ser. É isso que lemos na Escritura: em quem também vós estáis, depois que ouvistes a palavra da verdade, o Evangelho da vossa salvação, e tendo nele também crido, fostes selados com o Espírito Santo da promessa, o qual é o penhor da nossa herança para a redenção da possessão adquirida para louvor da sua glória. Efésios capítulo 1, versos 13 e 14. O Espírito Santo é esse selo, nós somos selados por ele. Ainda lemos em Efésios 4, versículo 30: não entristeçais o Espírito Santo de Deus, com o qual vocês foram selados para o dia da redenção. Que palavras tão confortantes para a igreja. Nós somos selados com o Espírito Santo da promessa para o dia da redenção. Cristo não apenas disse: eu vou ressuscitá-los, mas ele disse de maneira muito clara: eu vou selar vocês com o meu Espírito. Eu vou derramar o meu Espírito sobre vocês, e vocês terão essa garantia segura. E ainda na segunda carta de Paulo aos Coríntios 1, versículo 22, nos selou como sua propriedade e pôs o seu Espírito em nossos corações como garantia do que está por vir. Ouçam a palavra do Senhor, irmãos. Ele colocou o Espírito em nossos corações como garantia do que está por vir. Segurança perfeita disso. O Espírito Santo também é o próprio testemunho do amor de Deus. É isso que nós aprendemos em Romanos 5, versículo 5. Porquanto o amor de Deus está derramado em nossos corações pelo Espírito Santo que nos foi dado. Nós temos a segurança do que está por vir por meio do Espírito Santo, porque fomos selados com Ele. Nós temos o testemunho do amor de Deus por nós por meio do Espírito Santo, irmãos. Nós podemos ter a convicção de que Deus nos ama pelo Espírito Santo que nos foi dado. O Espírito Santo também nos dá o testemunho de que nós somos filhos de Deus, como Romanos 8,16 nos ensina. O mesmo Espírito testifica com o nosso Espírito que somos filhos de Deus. Ele nos convence disso. Que temos um Pai Todo-Poderoso. E não somente isso, o Espírito Santo que nos foi dado, enviado por Cristo, nos dá testemunho da verdade. De maneira que nós podemos saber, ter consciência da verdade, de que tudo que nós fazemos aqui é verdade, de que o que nós pregamos, o que nós cremos é verdade. E é isso que nós aprendemos no Evangelho de João 16, 7 e 8. Todavia, digo-vos a verdade,
que vos convém que eu vá, porque se eu não for, o Consolador não virá a vós, mas quando eu for, vou-lo enviarei. E quando ele vier, convencerá o mundo do pecado e da justiça e do juízo. É isso que o Espírito Santo de Deus faz em nós. Nos convence dessa bênção maravilhosa. É por isso que nós podemos ver na Escritura, primeira carta de Coríntios, capítulo 6, versículo 14, o seu poder, Deus o ressuscitou. Ressuscitou o Senhor e também nos ressuscitará. Essa é a garantia nos dada pelo Espírito Santo nos que está em nossos corações. Podemos concluir disso então. Isso é um consolo maravilhoso para nós. Isso de fato é algo inigualável na igreja. Por isso que eu disse que uma religião inútil, uma religião que não presta para nada, é uma religião que não tem essa esperança. Você, como cristão, como alguém que confia de fato no Evangelho, pode ter a segura certeza, não é? De que você será ressuscitado no final. Nada pode se comparar a isso. Nenhuma promessa humana, nada que as pessoas digam, não faz diferença nenhuma. Mas o que Cristo te disse é tudo. Nós temos que olhar para uma verdade como essa e tanto sermos consolados como refletir profundamente no que isso significa para nós. Porque essa vida eterna, essa ressurreição, ela acontecerá quando Cristo vier. Mas a vida de Cristo, ela não significa apenas coisas boas para a humanidade. Para nós como igreja. Para nós sim, para quem crê de fato é verdade. Mas para a humanidade, para o mundo, vai trazer também juízo. E é por isso que tem que haver reflexão em nós. Nós vemos em João 5, 28 e 29, não fiquem admirados com isto, pois está chegando a hora em que todos os que estiverem nos túmulos ouvirão a sua voz e sairão, e os que fizerem o bem ressuscitarão para a vida, e os que fizerem o mal ressuscitarão para serem condenados. Todos ressuscitarão. Vocês ressuscitarão. Cada cristão, cada eleito ressuscitará. Mas também cada ímpio ressuscitará. Todas as pessoas, todos os seres humanos que nasceram neste mundo, que ainda irão nascer, toda a humanidade ressuscitará. É o que nós vemos em Apocalipse 20. A morte e o inferno entregarão os seus mortos. O mar entregará os seus mortos. Dada a voz de ordem do Senhor, todos voltarão à vida para comparecerem diante do trono. E é por isso que o próprio Senhor Jesus Cristo diz aqui de maneira muito clara: todos vocês ressuscitarão. Uns, não é? Aqueles que praticaram o bem, e o bem aqui é a obediência ao Evangelho, à palavra, ressuscitarão para a vida eterna. Mas aqueles que praticaram o mal, isto é, aqueles que rejeitaram o ungido do Senhor, que rejeitaram o Evangelho, ressuscitarão para serem condenados. Por isso temos que refletir nisso. Desde agora, como nós vemos no texto de Lucas 16, sobre o que Cristo fala sobre o rico e o Lázaro. Quando o ímpio morre hoje, o ímpio já vai para o Hades. E lá ele já está em tormento. Mas o tormento que ele tem no Hades ainda é pouco, porque a verdadeira condenação ainda virá. Ele será tirado do Hades. A morte e o inferno vai dar esses mortos. Eles vão ressuscitar para estar diante do trono de Deus. E ali receberem a ira do Cordeiro, serem condenados por verdade. Romanos 8, 9 ao 11. Vós, porém, não estáis na carne, mas no Espírito, se é que o Espírito de Deus habita em vós. Mas se alguém não tem o Espírito de Cristo, esse tal não é dele. E se Cristo está em vós, o corpo, na verdade, está morto por causa do pecado, mas o Espírito vive por causa da justiça.
Se o Espírito daquele que dentre os mortos ressuscitou Jesus habita em vós, aquele que dentre os mortos ressuscitou a Cristo também vos vivificará, também vivificará os vossos corpos mortais pelo seu Espírito que em vós habita. Esses textos nos levam à reflexão. E então eu concluo, amados irmãos, com perguntas para a sua própria reflexão. Pense nisso. Temos consolo, mas temos uma seriedade terrível no pensar bem, se de fato cremos nisso. Você que está aqui hoje, você vai ressuscitar. Uma pergunta para você, para a sua própria reflexão. Você vai ressuscitar para a vida eterna? Ou você vai ser ressuscitado para a condenação? Porque todos irão ressuscitar. No dia em que os céus se abrirem, no dia em que Cristo vier, e que todos serão levados para diante do trono, você ressuscitará para entrar no novo céu e nova terra, ou para receber a condenação do Senhor. Nós temos que pensar nisso. Nós temos que pensar nisso porque nós sabemos que na igreja há o joio e o trigo. Porque nós sabemos que na igreja há o verdadeiro Israel e o falso. Há aquele que de fato é regenerado e aquele que apenas foi convencido por um sistema religioso. Na igreja visível existem aqueles que de fato compõem o corpo místico de Cristo, mas existem aqueles que não compõem, que são pessoas enganadas, pessoas que apenas se agradam do sistema religioso, que se agradam do estilo da igreja. Eu prefiro ser católico romano, eu prefiro ser protestante, eu prefiro ser pentecostal, eu prefiro ser reformado. Há pessoas que estão apegadas a essas coisas, mas nunca creram de verdade em Jesus Cristo. Que acham muito bom e participam de comunidades assim porque alguma coisa além de Cristo lhe chamou a atenção, e podem estar aqui na comunidade hoje, irmãos, e estarem aqui apenas porque acham que a nossa comunidade ela tem o que oferecer em termos de intelectualidade. Que ilusão toda! Quem nós somos? É até tolo imaginarmos que nós somos tão inteligentes assim. Nós não somos nada do mundo. Nós somos pequenos no mundo. Ok? O mundo não está diante de nós admirando a inteligência nossa. Nós não somos ninguém. Mas há pessoas que acham porque, ser um reformado tem todo um status histórico de seriedade. Ou ser um católico romano também. Diante do mundo como o nosso, onde as pessoas estão desacreditando cada vez mais da igreja, não é? Onde as pessoas dizem abertamente, de fato, que o cristianismo de hoje não é sério, e de fato você vê isso, palhaçada o tempo todo, talvez as pessoas olhem para o evangelicalismo, para o protestantismo de hoje e se sintam decepcionadas e prefiram buscar igrejas sérias. E elas não estão erradas com isso, não estão erradas, mas apenas olhem para o fato de que há igrejas que são sérias, que são históricas, que têm tradição e se apeguem a isso, e isso não salva ninguém. Se alguém estiver aqui apenas por causa da tradição da igreja, eu estou aqui, não é? Eu era um católico romano e eu percebi o seguinte, que eu não consigo ser um evangélico, eu não consigo ser de uma igreja pentecostal ou não pentecostal, não dá para mim. Eles não têm tradição nenhuma, mas eu fui andando por ali, de repente eu ouvi uma plaquinha ali, Igreja de Ferreira da Fé, aí eu vi um símbolo, né, o PX, que esse símbolo aí é histórico. Tô achando alguma igreja fiel aqui, viu? Uma igreja melhorzinha. Aí veio com o culto, percebeu que a liturgia é ordenada, ou seja, tem liturgia. Do começo ao fim, a leitura da palavra, há uma comunicação com a igreja. As pessoas recitam o credo apostólico. Tá raro achar isso no meio do protestantismo. Então é aqui que vou ficar. Nós queremos que pessoas venham para cá. É claro que nós queremos. Mas pelas razões certas. Que o que elas venham fazer aqui seja por fé em Jesus Cristo e não pela própria tradição em si. É claro que eu vou ficar aqui, o pastor usando uma camisa perical, né? Isso aqui é sério demais. Olha o símbolo que tem aqui, ó. Isso aqui é igreja de verdade. Ilusão, irmãos.
Se alguém estiver aqui por causa disso, não é? Simplesmente está perdido, não tem esperança. É por isso que o questionamento é importante para nós. No dia que Cristo vier, ressuscitaremos? Temos que pensar nisso. E como eu vou tomar como pressuposto que todos vocês ressuscitarão. Todos vocês, todos nós aqui, temos certeza da ressurreição para a vida eterna. Vou tomar como pressuposto isso. E eu pergunto, como vocês podem provar isso ao próprio coração de vocês? Como pode ser conhecido isso? É certo que eu não tenho como julgá-lo de maneira perfeita, assim como vocês não podem me julgar de maneira perfeita. Nós podemos julgar e devemos julgar. E há pessoas que de maneira gritante já expressam de cara quando ressuscitar e ouvir a voz do Senhor, será para receber juízo. Por isso temos que pensar. Como sabemos que ressuscitaremos para a vida eterna? Romanos 8, 9. Vós, porém, não estáis na carne, mas no Espírito. Isso é verdade. Se é que o Espírito de Deus habita em vós. Mas se alguém não tem o Espírito de Cristo, esse tal não é dele. O Espírito foi dado à igreja, foi enviado à igreja, foi derramado sobre a igreja. Se o Espírito habita em nós, temos essa garantia, essa certeza. Mas temos que também confirmar se de fato ele habita em nós. Porque se ele não habita em nós, nós não somos de Cristo. E se nós não somos de Cristo, não haverá ressurreição para a vida para nós. É isso que temos que refletir. E então pergunto aos irmãos, é o Espírito Santo que domina sobre a sua vida? Quem dirige a vida de vocês? É o Espírito Santo que é evidente na vida de vocês? Ou são as obras da carne? Ou na verdade vocês têm uma roupagem religiosa, quando na verdade no coração de vocês, na sua própria vida prática, fora do ambiente de culto, vocês são como qualquer ímpio? Tem que haver esse pensamento. Nós lemos em Gálatas capítulo 5, versos 19 ao 21, justamente as obras da carne, que diz bem assim: porque as obras da carne são manifestas, as quais são adultério, fornicação, impureza, lascívia, idolatria, feitiçaria, inimizades, porfias, emulações, iras, pelejas, dissensões, heresias, invejas, homicídios, bebedices, glutonarias e coisas semelhantes a estas, acerca das quais vos declaro, como já antes vos disse, que os que cometem tais coisas não herdarão o reino de Deus. O mundo é assim. O mundo é desse jeito. Você quer saber onde é que se encaixa essa questão da bebedeira e glutonaria? Sabe do que Paulo está falando aqui? Do mundo que vive o tempo todo festejando de maneira irresponsável. Você quer ver um exemplo disso aqui? Carnaval. Pessoas que querem fazer bagunça. O brasileiro é um povo que ama demais feriado, não é? Pense no povo que vai gostar de feriado. Tudo é feriado, tudo é feriado. Tudo é feriado, não é? Tudo tem que emendar, não é? Tem que emendar no final de semana, porque é bom mesmo ficar sem trabalhar. Bom mesmo é ter todo mundo de dia de feriado vai ficar curtindo, bebendo, comendo até se acabar. Nossa, isso é pecado? É pecado você festejar, se alegrar comendo? Não, não tem nada de pecado nisso. O pecado aqui não é você perceber pessoas que só se envolvem com isso, que são irresponsáveis, obras da carne, pessoas descontroladas, que não são responsáveis, que querem viver como se a vida fosse uma maldita balada. É isso, irmãos. São obras da carne. Imoralidade, impureza, tudo isso é obra da carne. E é por isso que eu estou questionando a nossa própria vida hoje com relação à palavra de Deus. Ressuscitaremos, mas o que está evidente na nossa vida demonstra que ressuscitaremos para a vida eterna ou que ressuscitaremos para sermos condenados diante do tribunal de Cristo. Temos que pensar nessa realidade.
Em contraposição a isso, o fruto do Espírito é bem diferente. Não é? É amor, gozo, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fé, mansidão, temperança. É o que diz o versículo 22. E se você pode observar em sua própria vida, na vida da comunidade, dificuldade de relacionamento, picuinha, brigas, pessoas não se entendendo na igreja, irmãos que não conseguem olhar para os olhos do outro e pedir perdão e admitir os seus erros, esse tipo de coisas são manifestações da carne, estão testemunhando contra vocês e não a favor de vocês, porque isso é contra aquilo que o próprio Espírito diz acerca do seu fruto. Se o Espírito de Cristo habita em nós, ressuscitaremos para a vida. Mas ele habita em nós. Qual é a evidência disso? A evidência é o fruto do Espírito, é o fruto de salvação, é o fruto de uma nova vida. Se há falta de perdão, se o orgulho vence o amor, se há ira, ódio de um para com o outro, mesmo ceando, recebendo o sacramento, fazendo parte de uma comunidade, isso não vai garantir ninguém no final. Naquele dia não haverá, vamos recolher os membros da Igreja da Fé, isso não existe. Isso é uma limitação temporal nossa. Naquele dia, todos ressuscitarão. Nós sabemos que só pela verdadeira fé. Só pela verdadeira fé. Então, o que define a vida de vocês? O fruto do Espírito ou as obras da carne? Porque Cristo diz no Evangelho de João: quando ouvirem a voz do Senhor, aqueles que estiverem em seus túmulos se levantarão. Aqueles que praticaram bem ressuscitarão para a vida, mas aqueles que praticaram mal ressuscitarão para serem condenados, para receberem a sentença certa para eles. E a pergunta final para vocês é agora: vocês creem realmente no Senhor? Isso que nós confessamos e aprendemos durante alguns meses na exposição do credo apostólico. Quando nós confessamos o credo apostólico no culto solene, a pergunta é essa: nós cremos realmente na palavra de Deus? De todo o nosso coração nós confiamos nas promessas do Senhor? Temos que pensar nessa realidade, irmãos. Nós não podemos brincar com isso. Nós não podemos confiar no nome de reformado que temos, porque isso não garante ninguém, absolutamente ninguém. Nós não podemos brincar de sermos cristãos. Ou nós somos. Não há meio termo aí. E é por isso que nós aprendemos em Hebreus 12 e 28 e 29 a exaltação do Senhor. Por isso, tendo recebido um reino que não pode ser abalado, retenhamos a graça pela qual sirvamos a Deus agradavelmente, com reverência e piedade, porque o nosso Deus é um fogo consumidor. De Deus não precisamos. Nós não podemos brincar com Ele. Ele sonda o nosso coração. Se estamos confiando que seremos levados com a maioria, estamos perdidos. Por isso tem que haver cuidado em nós como cristãos. Temos que avaliar a nossa própria vida. Temos que olhar para nós mesmos e nos julgarmos, como Paulo diz na primeira carta aos Coríntios, capítulo 11, aliás, quando está concluindo o ensinamento sobre a ceia. Se nos julgássemos a nós mesmos, não seríamos julgados, mas quando julgados pelo Senhor, não é? Nós somos preservados para não sermos condenados com o mundo. É por isso que a palavra do Senhor nos exorta. E os que são de Cristo crucificaram a carne com as suas paixões e concupiscências. Se vivemos em Espírito, andamos também em Espírito. Gálatas 5, 24 e 25. E ainda, digo porém, andai em Espírito e não cumprireis as concupiscências da carne. Versículo 16. Portanto, amados irmãos, andem no caminho do Senhor. O que vocês entendem por fé, apeguem-se a isso com todas as forças de vocês. Não empurrem com a barriga a vida cristã.
Não estejam confiados no coração de vocês que qualquer outra coisa a não ser a verdadeira fé em Cristo vai garantir vocês no final. Status social de igreja ou religioso não garante ninguém. Vocês precisam de fato compreender essa verdade e viver uma vida ativamente cristã e lutarem contra a carne de vocês todos os dias. Se agarrarem à fé, para que a fé de vocês seja uma fé viva, operante, e não uma mentira, uma balela subjetiva. Esse é o caminho que isso nos deu, irmãos. Nós recebemos a promessa, a fé, a bênção de fazermos parte do corpo de Cristo, para isso, para uma nova vida. É por isso que o ensinamento apostólico para nós é simplesmente esse. Segunda carta aos Coríntios, capítulo 5, versículo 15. E ele morreu por todos, para que os que vivem não vivam mais para si, mas para aquele que por eles morreu e ressuscitou. Esse é o nosso caminho. O caminho de uma fé viva. O caminho onde eu faço valer cada artigo do credo da minha vida. O caminho onde eu abro a Bíblia e não faço como um hipócrita. Eu abro a Bíblia, eu estudo a Bíblia e eu quero de fato, eu me esforço de fato para obedecer o Santo Evangelho. Isso é uma fé verdadeira. A promessa de ressurreição é para os eleitos de Deus, aqueles que receberam o Espírito Santo da promessa e foram selados. Esses eleitos foram eleitos para a santidade e, portanto, nesse mundo, apesar de suas fraquezas, eles lutam conscientemente contra o pecado, porque são filhos de Deus. E esses ressuscitarão para a vida. Todos os demais, por mais religiosos que sejam, todos serão condenados no final. Essa é a palavra de Deus. Consolo para a igreja, para o verdadeiro cristão, mas condenação para aqueles que são falsos. Amém. Que rumo eu vou tomar? Qual direção pegar? Jesus.